Agora vamos à pergunta do Reverendo Haroldo Mendes, de Belo Horizonte, pastor da Igreja Batista Betesda. Quero saber o que vocês acham da Igreja Evangélica Batista da Geórgia, que é uma igreja batista episcopal, litúrgica e sacramental. É isso aí. Eu não conheço a Igreja Batista da Geórgia, tá? Mas eu vou responder assim a partir da descrição que ele deu, né? É no leste europeu, né? Me parece muito estranho para a tradição batista você pensar em um episcopado, né? Nesse tipo de organização eclesiástica assim mais hierarquizada, porque os batistas, a rigor, né? Eles têm uma perspectiva bastante, assim, é um protestantismo bem radical, né? Que não tolera muito esse tipo de hierarquização dessa maneira acentuada, né? Como acontece dentro da lógica eclesiástica episcopal. E outra dificuldade que me parece aqui é esse aspecto sacramental. Também ele é complicado, porque quando você pensa até a palavra sacramento, ela é carregada de um tipo de organização eclesiástica que a hierarquia pastoral, né, do padre ali, pensando até na tradição católica, ela está autorizada a executar o sacramento para ser um meio de graça. Então, você acaba empoderando a autoridade eclesiástica para conceder graça ao fiel. Nesse sentido, isso é muito complicado, porque como você tem a absoluta liberdade de consciência e a responsabilidade do crente diante de Deus, né, você não tem, na autoridade eclesiástica, um caminho para conceder graça, como acontece dentro do rito sacramental. Você não tem esse caminho. Na verdade, a graça é você e Deus. Você não tem o padre, você não tem o pastor, você não tem a igreja, você não tem a estrutura eclesiástica para fazer esse meio de campo para o fiel, né? Então, uma igreja batista episcopal, a questão litúrgica eu acho mais tranquila, né? Você pode aderir a liturgias talvez mais místicas, isso eu acho que não é uma questão em si. Mas essa ênfase ao sacramento fica complicado. Por isso que os batistas, eles pensam mais na categoria de ordenança. Ou quando usa o elemento de sacramento, há toda uma explicação necessária para que o efeito daquele rito, ele não esteja no rito em si, mas no fiel que está em relação direta ali com o seu Deus, né? E essas ordenanças, elas são o batismo e a ceia, né? Então, você não tem aqueles vários sacramentos presentes dentro do catolicismo romano, por exemplo, né? Então, aqui que está a questão. Aí eu vou destoar um pouquinho do André, rapidinho. Porque assim, ó. No princípio democrático batista, né? Porque assim, no leste europeu é muito complicado essa questão nós estamos falando de igrejas mais orientais, então é muito complicado essa questão da influência das igrejas ocidentais. Por exemplo, eu tenho conhecimento da igreja da Geórgia, é uma igreja, na verdade, é uma associação que tem apenas 38 igrejas, né? E o arcebispo é como se ele fosse o presidente da associação. E a igreja, o total de membros é menos de 1.000. Você tem ideia? É menos de 1.000. Então, é pequeno, são pequenos em termos disso, né? Você pode pegar essas informações aí na Aliança Batista Mundial. Por que tem essa questão do sacramento? Porque o sacramento ele é muito forte nas igrejas de orientação ortodoxa, que é a região daquela área. A influência é muito grande ali. Daí que vem a pluralidade batista, né? O que o André colocou é o seguinte, ó, para mim é estranho. Por que é estranho para mim? E também para mim, porque a gente faz parte do mesmo ambiente, né? Enfim, é estranho porque nós não estamos acostumados com sacramentalismo. Mas os ortodoxos estão. Os ortodoxos têm uma questão que é muito mais mística em termos do sacramento do que os ocidentais, do que os latinos, né? Então, isso favoreceu. É só por isso. Então, no leste europeu é muito complicado. Nós estabelecemos, assim, dizemos, não é batista, não foi isso que o André falou, claro. Não é batista, por isso e tal. Mas, assim, são um tipo de batista que se adequou, que se aculturou a um sistema que já é pronto da própria região do leste europeu. Lembrando que os batistas são minoritários, mas muito pequenos no leste europeu. Assim, Geórgia, né, que é a República Tcheca, enfim, e outros mais assim,
daquela área, né? Só para a gente ter uma ideia. Mas, por exemplo, eu ficaria assim muito surpreso se eu encontrasse algum país do leste europeu em que os batistas fossem a religião oficial, por exemplo, na Escócia, como são os presbiterianos. Aí eu ficaria surpreso mais ainda. Mas em termos de liturgia, em termos de questões de administração, né, André? Acho que é mais isso, né? De administração, sim. Isso ainda é mais tranquilo. Mas são batistas, mas por quê? É como se o arcebispo fosse o presidente da convenção, ou de uma associação. Então, tem associações aqui mas aí eu acho que deve ter algum tipo de adequação, né, dentro do sistema eclesiástico, né, de como eles se organizam, até pelo fato deles serem minorias, etc. Exatamente. E também de representatividade, né? De representatividade. Agora, em termos de sacramentalismo, ou de alguns sacramentos, houve discussão entre os batistas sobre isso, tá bom? Só que os batistas vão entender ao longo da história, estudando, de que o sacramento em si, ele não tem não é nem uma divisão entre igreja católica, mas ele não tem muito conteúdo ou muita base teológica para ele se sustentar. Então, é por isso que tirou. Mas na igreja ortodoxa, isso é muito forte, é contundente. É por isso que algumas igrejas, em alguns lugares, algumas associações batistas têm alguns pontos como sacramento. E aí sim, aí entra a Eucaristia como um dos sacramentos, mas possivelmente só esse aí, não todos os 7 sacramentos que a Igreja Católica tem.